Muito boa noite a todos, boa noite, que bom ter vocês aqui conosco. Nós vamos tratar hoje a respeito da lei de improbidade. Boa noite. Então vamos lá, olha, nosso objetivo aqui hoje é descermos a detalhes em relação aos aspectos gerais. Primeira parte ali em relação à lei de improbidade, do artigo 1º ao artigo 8º, a gente sabe que a lei de improbidade sofreu alterações, importantes alterações. Então, o nosso trabalho é em relação a isso. Mas como a gente tem feito, como a gente tem trabalhado, vamos iniciar o nosso trabalho falando a respeito de informação, que é o nosso informativo. Então, nós temos nas nossas lives alguns blocos. O primeiro bloco é a respeito de informativo. Depois nós vamos para a parte teórica, enfrentar ali o tema em relação ao qual a gente propôs explorar. No nosso caso hoje, nós vamos falar a respeito da lei de improbidade. Posteriormente, nós vamos resolver questões a respeito desse tema. Lembrando que a lei de improbidade ela é muito cobrada nas provas realizadas pela VUNESP, como também pelas outras organizadoras. E a gente sabe aí que a gente está em vias de nos depararmos com o edital de oficial de promotoria do Estado de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo. Concurso bastante interessante. E eu sempre falo, né, esse concurso ele é interessante, primeiro, se a gente observa o conteúdo programático, se a gente compara o conteúdo programático do oficial de promotoria com o conteúdo programático, por exemplo, do escrevente do TJ de São Paulo, ora, o escrevente do TJ do Estado de São Paulo, o conteúdo é absolutamente extenso, diferentemente do que ocorre em relação ao oficial de promotoria, por exemplo, direito processual penal. Se nós formos comparar, nossa, a diferença é muito grande. A gente olha para o oficial de promotoria e a gente fala, olha, quase não tem matéria para estudar. Se a gente compara, evidentemente, com o programa do concurso do TJ de escrevente de São Paulo, né? O concurso do TJ de São Paulo para o cargo de escrevente. E nós temos aí diversos alunos que fizeram o concurso do TJ e se depararam com essa situação, onde o conteúdo é muito vasto. Isso não acontece em relação ao oficial de promotoria. Mas vamos lá, vamos ao nosso informativo primeiro, né? Em relação ao informativo, nós vamos observar, é uma dica na verdade hoje, em relação ao site do STJ. A gente sempre conversa a respeito de jurisprudência. Ora, será que cobra jurisprudência? Será que não cobra jurisprudência? A gente tem observado os concursos de nível médio, a cobrança pesada de aspecto doutrinário, a cobrança também a respeito de jurisprudência, não com a densidade que a gente tem visto em relação à doutrina, mas a gente encontra, sim, questões a respeito de tema jurisprudencial. Nós tivemos esse final de semana o concurso do TJ do Distrito Federal e Territórios. O que a gente percebeu ali, é lógico, foi feito pela FGV, tem uma outra dimensão, é outro modo de estudar. Então, e a gente se deparou com questões inusitadas, não em relação ao conteúdo. O conteúdo foi dentro daquilo que a gente esperava, mas o modo em que as questões foram elaboradas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E no nosso informativo hoje, eu olho exatamente para o site do STJ e é uma dica, na verdade. Vou colocar ali no quadro para você visualizar. Olha o que nós temos. No site do STJ, nós temos hoje disponibilizado para vocês uma matéria, parte 2 na verdade, uma matéria, papel do STJ na garantia da atuação isenta do juiz. E aqui ele fala de diversas hipóteses de suspeição e impedimentos dos magistrados. Isso no processo penal. Então, observando aquilo que nós encontramos no artigo 252, 253, 254 do Código de Processo Penal. Olha que interessante o que nós vamos encontrar. Emissão de juízo de valor sobre processo impede o magistrado de instâncias superiores. Então, o que está falando aqui o STJ? Algo que a gente conhece muito bem, que nós temos lá no artigo 252 do Código de Processo Penal. Isso foi cobrado no concurso de escrevente, por exemplo. O magistrado que atua em primeiro grau, o juiz de primeiro grau, se ele profere uma sentença nesse processo, se ele decide o processo, ele não pode, estando agora no colegiado, estando lá no tribunal, julgar o processo, integrar o colegiado
que irá julgar aquele processo. Então, é um exemplo bem interessante. O processo começa em primeiro grau, instância ali, primeiro grau, lá embaixo. O juiz de primeiro grau decide, aí esse juiz é promovido, ele vai para o tribunal. Aquele processo chega ao tribunal em razão de um recurso de apelação, por exemplo, e esse juiz agora, que houvera outrora julgado o processo, integra o colegiado, poderá participar do julgamento da apelação? É exatamente isso que está falando o STJ nesse caso. Ele traz à baila exatamente essa situação, onde o juiz de grau de jurisdição superior não irá, evidentemente, apreciar uma questão lá em grau de recurso, se houvera anteriormente atuado no processo. E aí o STJ ele vem e traz diversas situações que foram objeto de decisão. Então olha aqui, decisão sem exame de mérito não gera impedimento de parentes. Então, por exemplo, uma juíza, ela atua no processo em primeiro grau, entretanto ela não examina o mérito. O processo vai para o tribunal, chega lá e é o seu marido que irá julgar. Pergunta, haverá impedimento? O STJ diz que não. Por quê? Porque a magistrada de primeiro grau, que é parente, cônjuge ou parente do magistrado que atua em segundo grau, não decidiu o mérito, não enfrentou o mérito. Então, também uma situação inusitada trazida aqui no nosso informativo pelo STJ. O link ficará aqui na descrição do vídeo, o link em relação a esse material. Olha aqui, outra situação que também é bastante perguntada. O rol de causas de impedimento do julgador é um rol taxativo. Rol taxativo é o que o STJ tem dito. Então, no nosso informativo, era isso que nós deveríamos aí destacar, que nós preferimos destacar. Uma matéria bastante interessante. Vou até fechar a página aqui para não ficar atrapalhando a nossa transmissão. Então, fechei a página. Então, olha, bastante importante destacarmos isso. Destacarmos que no nosso STJ nós temos diversos julgados que se referem ao impedimento e suspeição do magistrado em processo penal. Como eu disse, deixarei aqui no link a descrição na descrição do vídeo, perdão, o link do nosso material lá no STJ, tá bem? Agora vamos lá, né? Vamos ao nosso trabalho em relação à lei de improbidade. Tenho certeza que diversos de vocês já estudaram a lei de improbidade, uma lei relativamente curta, até 25 artigos ali, foi alterada substancialmente, tivemos bastante alteração. Mas nós vamos começar o nosso trabalho aqui com uma provocação, né? Primeiro, me deem retorno em relação ao áudio. Me digam como é que está o áudio, se eu preciso aumentar um pouquinho, como é que está, se dá para a gente caminhar dessa maneira. Eu não quero que o áudio fique deficiente de modo a impossibilitar a compreensão daquilo que eu estou dizendo. Só vou guardar aí o retorno de vocês em relação ao áudio e a gente dá prosseguimento. Então, olha, a lei de improbidade. Essa lei de improbidade ela foi editada em 1992. Praticamente após a Constituição. Tá ótimo, o Luciano falou que tá ótimo o áudio. Luciano, obrigado pelo feedback, obrigado pelo retorno. Então, olha, a lei, ela foi editada, a Renilza também disse que tá ótimo, a Ká disse que tá ótimo também, está funcionando bem, a Ilma falou perfeito, legal, obrigado pela presença de todos vocês. Então vamos lá. A lei de improbidade, aí tem um aspecto histórico que é bastante interessante a gente trazer isso, que nos ajuda a fixar a informação, a guardar a informação. Quando essa lei ela foi criada, ela foi instituída em 1992, passados ali um período, 6 anos da instituição da lei, nós tínhamos um autor, eu não me recordo do nome dele, e ele dizia na sua obra, olha, não conheço processo algum tratando a respeito da lei de improbidade. Naquela época, nós tínhamos mesmo, e éramos céticos em relação à aplicação dessa lei, a aplicação da lei de improbidade. A gente afirmava que seria uma lei que não ia pegar, que não ia dar certo, a situação não ia fluir. Tá, e acabou depois, a gente viu que o quanto essa lei é aplicada, o quanto de processo nós temos em relação à lei de improbidade, mas
aquela lei de improbidade, a 8429 de 92, do modo que ela foi editada, ela trouxe ali, evidentemente, dispositivos de vanguarda, dispositivos importantes que buscavam ali proteção, especialmente do patrimônio público, mas ela nos trouxe muita insegurança também. Por quê? Porque a tipologia, aquilo que a gente encontra nos tipos, a descrição dos atos de improbidade, é uma descrição bem aberta. É diferente daquela tipologia que a gente tem em direito penal, onde a descrição em direito penal tem que ser o mais precisa possível. Aqui não. Aqui na lei de improbidade a gente percebe que o tipo ele é aberto, ele permite juízo de valor. Além disso, quando a gente olha o artigo 9º, artigo 10º e o artigo 11º, logo quando foi editada a lei, a gente percebia que o rol de atos de improbidade que a gente tinha ali era um rol exemplificativo. Agora, a questão é, vamos lá, vamos ver se você está antenado com a alteração da lei de improbidade. Hoje, o rol, os atos de improbidade que nós temos, artigo 9º, enriquecimento ilícito, artigo 10º, de dano ou prejuízo ao erário, artigo 11º, afronta aos princípios aplicáveis à administração. O rol que nós temos ali, essas três relações, são, na verdade, relações taxativas ou exemplificativas. Houve alguma alteração nesse ponto? Houve alguma modificação nesse aspecto? Antigamente, antes da alteração de 2021, a gente afirmava, olha, o rol que nós temos ali dos atos de improbidade é o rol exemplificativo. Hoje, preste muita atenção nessa informação. Olha, nós temos no artigo 9º, no artigo 10º, relação de ato de improbidade que é taxativa, certo? Errado. O rol é exemplificativo nesses dois casos. No artigo 9º e no artigo 10º, o rol é exemplificativo. Não se esqueça. Já no artigo 11º, mudou a dinâmica. O legislador ele altera a dinâmica e ele diz, neste caso, o rol é taxativo, o rol é fechado. Então nós vamos encontrar um modo de tratamento do ato de improbidade diferente agora pelo legislador. São vários aspectos. Vamos dar uma olhada no nosso material, tá? Eu quero que você observe o que há no material, portanto, agora nós vamos para onde? Nós vamos para o aspecto teórico, nós vamos para o nosso ambiente de estudo, para a gente observar o que nós temos ali dentro. Deixa eu abrir aqui. Agora você vai conhecer o nosso ambiente de estudo, o ambiente do aluno, no caso do concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo para auxiliar de promotoria. Então, aqui nós temos o ambiente de estudo, conteúdos que nós temos nessa primeira parte, tá vendo que é a parte número 1, primeira parte da lei de improbidade. Então nós temos os dispositivos, aqui vários assuntos arrolados, tem um índice ali, tudo bem certinho. A lei, artigo 1º até o artigo 8º, que é o objeto da primeira parte, com o negrito, tudo anotadinho, tudo certo. E aí a gente começa aqui a tratar da matéria. Primeiro ponto que nos interessa em relação ao ato de improbidade é o fundamento constitucional. Ora, quem estuda comigo, quem sabe, quem conhece as nossas aulas, sabe que eu tenho uma preocupação muito grande em estabelecer esse link. Primeiro, buscar lá na Constituição o fundamento da matéria que a gente está estudando. No nosso caso, a improbidade administrativa, ela tem, primeiro, um link com o dever do agente público. Então, olha o que eu estou dizendo. Dever do agente público. Não me interessa agora o conceito de agente público, não é isso. Vamos estabelecer aqui algumas conexões, tá? Quando a gente olha a Constituição Federal, nós sabemos que nosso sistema, a nossa forma de governo, a forma de governo, ela é republicana. Então, o administrador, ele gere coisa que não é dele. Ele administra coisa que não é dele. Então, ele é gestor de coisa de terceiros. Quando ele é gestor de coisa de terceiros, ele tem que prestar contas, ele tem que zelar da coisa, e é mais ou menos essa a noção que a gente traz para cá. Se eu estou falando que o agente público é gestor de coisa de terceiros, ele tem que atuar, olha a expressão que eu vou dizer, hein?
ele tem que atuar frente à coisa pública, frente aos administrados, frente a todos nós, de maneira honesta. A probidade, a honestidade, passa a ser um dever do agente público. Então eu posso dizer que o agente público tem o dever de prestar contas, tem o dever de eficiência, tem o dever de probidade e tem o dever de juridicidade. Então, olha o que eu estou dizendo. O agente público tem o dever de eficiência, tem o dever de probidade, tem o dever de juridicidade. Então, dever de prestar contas também. Então, eu posso afirmar que a probidade surge para o agente público como um dever, como um munus. Então, cabe ao agente público atuar de maneira proba, honesta. Então, essa é a noção que nós temos que estabelecer. E aí a gente estabelece o link entre a probidade e, obviamente, o seu oposto, né? A improbidade, com a forma de governo que nós temos, que é uma forma republicana. Então, se em razão da forma republicana eu posso dizer que o agente público é gestor de coisa de terceiros, é gestor de coisa alheia, ele deve atuar nos atos de administração com probidade, com honestidade. Então, podemos afirmar que a probidade nada mais é que um consectário da forma republicana que nós adotamos para o nosso Estado, né? Forma republicana do governo que nós temos. Então, essa é a noção que eu quero que você tenha, que há um link entre o dever de probidade e a forma de governo que nós temos. Agora, olhando o texto constitucional, e aí a gente passa agora a ingressar na literalidade da Constituição, e depois a gente vai para a lei de improbidade, quando a gente olha para o texto constitucional, nós vamos observar, e eu vou abrir aqui o quadro para a gente observar juntos, nós vamos observar o que nós temos lá no artigo 37, parágrafo 4º. Esse que está aqui anotado, eu vou só diminuir esse quadro, eu consigo fazer isso agora? Essa ilustração, ó. Eu vou reduzi-la para a gente conseguir encaixar tudo dentro do nosso quadro aqui. Esse é o objetivo, tá? É isso, perfeito. O que eu quero é exatamente isso daqui. Essa é a nossa área do aluno, tá bem? Então, a área do aluno, nós temos ali o dispositivo constitucional, que é o artigo 37, parágrafo 4º, e a ilustração ali embaixo. Então, os atos de improbidade importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função, ressarcimento ao erário e a indisponibilidade de bens. Aqui eu tenho consequências jurídicas que são direcionadas àquele que pratica o ato de improbidade. Perfeito, todos conhecem a dicção do artigo 37, parágrafo 4º, portanto, algo que é de conhecimento de todos. O que eu trago agora é um questionamento a respeito disso. Artigo 37, parágrafo 4º, nós vamos encontrar 4 consequências jurídicas. A gente sabe, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens. São quatro medidas, 4 consequências. Essas 4 consequências, elas serão impostas àquele que pratica o ato de improbidade. A pergunta que se faz agora é a seguinte, vamos lá. Mais uma provocação para a gente aqui tratar. A pergunta é, para aplicar essas medidas que foram destacadas, que estão ali no artigo 37, parágrafo 4º, é necessário um processo judicial ou eu posso ter um processo administrativo para aplicação dessas medidas? Então, olha a provocação que eu estou fazendo. Estamos diante do ato de improbidade administrativa. O que eu estou querendo trazer é, para aplicarmos as medidas incertas no artigo 37, parágrafo 4º, quais? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário e a indisponibilidade de bens, para aplicarmos essas medidas, se mostra imprescindível uma decisão judicial, é necessário que haja um processo judicial ou eu posso fazê-lo num processo administrativo? Essa é a questão apresentada. Para respondermos a essa questão, a gente passa a investigar, a sindicar algo que também é bastante importante, que é a natureza jurídica do ato de improbidade. Então, para a gente responder a essa indagação,
nós precisamos dar um passo e discutir a respeito da natureza jurídica do ato de improbidade. Perfeito. Então, para eu saber qual é o instrumento que será utilizado para a aplicação dessas medidas, eu tenho que conhecer a natureza jurídica do ato de improbidade. Vamos aqui, eu vou voltar ao material e eu quero que você veja com muita atenção, depois eu vou retornar a esse quadro anterior, tá? Eu quero que você perceba com muito cuidado. Olha o que eu vou colocar aqui. Vamos descer aqui que eu tenho exatamente essa indagação. Tá aqui, ó. Natureza do ato de improbidade. É exatamente isso que me interessa. Qual é a natureza jurídica do ato de improbidade? Vamos lá, deixa esse quadro aqui anotado, eu vou deixar ele aqui, vou abrir do ladinho, vou ficar aqui do lado de vocês para a gente conversar juntos a respeito desse tema. Nós sabemos que nós temos o ilícito penal, o ilícito administrativo e o ilícito civil. Ponto. A gente sabe muito bem que o agente público, muitas vezes o agente público, praticando uma só conduta, ele pratica aí diversos ilícitos. Ilícito penal, ilícito administrativo e ilícito civil. Por que isso é possível? Que um único ato caracterize três ilícitos distintos? Porque são eles independentes. Ilícito penal previsto ali nas leis penais, ilícito civil previsto no Código Civil, por exemplo, e o ilícito administrativo previsto no Estatuto, por exemplo. Agora, olha que interessante. Quando a gente observa o ato de improbidade, a gente pode dizer que do ato de improbidade decorrem algumas consequências jurídicas importantes. Quais são? Nós falamos que há 4 consequências jurídicas que estão na Constituição. Suspensão dos direitos políticos. Tem grande repercussão, por exemplo, quem vai fazer concurso para o Tribunal Regional Eleitoral, aliás, um recado, para quem pretende fazer o concurso do Tribunal Regional Eleitoral, nós teremos aí logo adiante o concurso unificado, provavelmente em 2023, e hoje nós disponibilizamos no nosso site ali o nosso grupo de estudos direcionado ao TRE de São Paulo. Então nós temos ali, é só um recado só também, tá? Mas vamos retornar. Suspensão dos direitos políticos, a primeira consequência. E é uma consequência grave, porque ela atinge a cidadania do indivíduo. Ele deixa de ser cidadão durante um lapso temporal, portanto, repercute em âmbito eleitoral. Então, eu retiro dele aquilo que, no Estado democrático como o nosso, é muito importante. Você acha que, olha a pergunta que eu vou fazer, olha a pergunta, você acha justo suspender-se os direitos políticos do indivíduo por meio de um processo administrativo? Não, não dá. Não dá. Então, quer dizer, não é um ilícito administrativo tão só. A gente percebe que tem um aspecto político. Então, podemos afirmar que, levando em conta essa consequência jurídica, qual é? A suspensão dos direitos políticos, que o ato de improbidade é um ilícito constitucional. É um ilícito político. E se é um ilícito constitucional, se é um ilícito político, ele não pode ser apurado como ato de improbidade num processo administrativo. Não pode. Tá, uma outra consequência que nós vamos encontrar na Constituição. Nós já havíamos dito. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário. Quando se fala do ressarcimento ao erário, mais uma vez aqui, fica evidente que não estamos diante de um ilícito administrativo tão só. Eu tenho ali um ilícito civil que impõe o dever de ressarcimento. E é exatamente isso. A doutrina tem dito que o ato de improbidade é um ilícito civil político, civil constitucional, sendo certo que as sanções decorrentes desse ato, como um ato que é um ilícito civil, um ilícito político, pode se dar tão só por meio de uma ação judicial, portanto, por meio de uma sentença judicial. Não é possível aplicar-se aquelas medidas incertas no artigo 37, parágrafo 4º, por meio de processo administrativo. Não dá.
Tem que ser uma ação judicial, uma ação civil pública de improbidade administrativa, onde eu tenho os legitimados para propor essa ação. Então, eu tenho ali os legitimados que irão iniciar essa ação. Então, que fique muito claro. Qual é a natureza jurídica do ato de improbidade? Vamos olhar o nosso quadro aqui para a gente visualizar bem. Natureza jurídica do ato de improbidade. Constitui um ilícito civil político. Constitui um ilícito civil constitucional. Assim, as medidas que devem dele decorrer, as medidas sancionatórias, serão aplicadas por meio de um processo administrativo. E não, preste muita atenção, por meio de um processo civil, perdão, e não por meio de um processo administrativo. Processo administrativo não pode. Agora vamos lá. Ora, professor, não estou entendendo mais nada. Eu pego aqui o meu estatuto, o Estatuto dos Servidores, está escrito ato de improbidade e leva a pena de demissão. É exatamente isso. Só que no Estatuto dos Funcionários de São Paulo, no Estatuto dos Servidores Públicos da União, o ato de improbidade está ali como um ilícito administrativo. Então ele está ali como um ilícito administrativo. Agora sim, observando o que há no Estatuto, aplicando a pena administrativa, isso pode se dar por meio de um processo administrativo. Mas o que está ocorrendo dentro daquele processo não é a análise do ato de improbidade como tal. É a análise do ato de improbidade como um ilícito administrativo. Ora, professor, e eu vejo também que há no processo penal uma ação penal que irá julgar o sujeito pelo mesmo ato, por exemplo, corrupção passiva. É exatamente isso. O ato de improbidade pode ser ilícito penal, pode ser um ilícito administrativo, mas o ato de improbidade como tal é um ilícito civil constitucional, é um ilícito político que, observando o que há na Constituição, justifica o manejo de uma ação judicial. Portanto, olha o que eu quero que você anote aí. Anote agora, anote. Quero que você anote. As consequências jurídicas previstas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, serão aplicadas ao sujeito por meio de uma sentença judicial, por meio de uma decisão judicial. Perfeito? Portanto, dependem de uma ação judicial. Ação que será manejada pelo Ministério Público, uma ação civil pública, tá bom? Então vamos lá. Voltando ao nosso quadro anterior, vou colocá-lo lá em cima, vamos voltar ali, nós estávamos começando o nosso trabalho exatamente aqui. Então, as consequências jurídicas que estão aí destacadas, mencionadas no artigo 37, parágrafo 4º, serão aplicadas por meio de uma ação judicial. O problema surge, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado. O problema surge, sabe quando? Quando a gente observa o ato de improbidade e a gente analisa o ato de improbidade, olhando a sua denominação e dando atenção ao adjetivo improbidade administrativa. Artigo 37, a Renilda está perguntando, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Exatamente esse que está no quadro aqui, ó. Vou colocar no quadro novamente, tá? Tá ali, ó, artigo 37 da Constituição Federal, aqui, 37, parágrafo 4º. No nosso material de estudo, nós temos a lei, o quadro ilustrativo, que é um quadro sinótico, na verdade, acaba ficando ali um mapa mental, e logo depois um áudio explicativo, tá? Todas as aulas a gente tem isso, o áudio explicativo, tá bom? Então pode-se afirmar que o ato de improbidade, ele é um ilícito político, civil, político, constitucional, um ilícito civil. Agora, aqui lembrando, é óbvio que nós podemos ter um processo administrativo e eu trabalho no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, quantas e quantas vezes eu vi uma ação de improbidade tramitando, apurando o ato de improbidade e, paralelamente, nós temos ali
o processo administrativo caminhando onde está sendo analisado o ilícito administrativo e, paralelamente, um processo penal onde está sendo apurado o ilícito penal. Agora, mais uma vez, observando o que há no texto, e a gente não pode esquecer, e aí eu gosto de conversar com vocês francamente a respeito disso, a gente não pode esquecer que as nossas provas, tradicionalmente, eu falo prova de nível médio e também as provas de nível superior. Quando se trata da lei de improbidade, a maioria das provas tem cobrado a literalidade do texto, não vai muito além disso, tá? Agora, é óbvio que para a gente fazer a diferença, a gente tem que chegar a essa conclusão. Mas vocês perceberam que eu gosto que vocês entendam, compreendam o assunto? Nós saímos de lá falando da forma de governo republicano, do dever de probidade, depois nós analisamos as consequências jurídicas que decorrem do ato de improbidade, analisamos a natureza jurídica do ato de improbidade e destacamos até qual seria um instrumento adequado para a aplicação das medidas que estão ali elencadas. Tá bom? Perfeito. Agora, um tema que a gente vê, e aí também é uma questão de simplória, que a gente não pode errar. O ato de improbidade, a condenação pelo ato de improbidade levará à cassação dos direitos políticos? Você acredita que até hoje é perguntado isso? Se gera cassação de direitos políticos? E se perguntam isso é porque provavelmente é alguém que erra isso daí ainda. Tá? Vamos observar o que tem no quadro ali, só para a gente passar dessa fase do nosso estudo e irmos um pouco mais adiante. Estou falando exatamente do artigo 15 da Constituição Federal, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos mencionados abaixo, e aqui eu tenho a improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º. Perfeito. Destacado isso, falamos da natureza jurídica do ato de improbidade. Perdão. Agora vamos tocar em um ponto também bastante importante, muito importante. Não que os outros não sejam, né? Vamos lá. Uma modificação que foi trazida pela lei atual, que nos chama bastante atenção. Vocês se lembram que quando a gente estudava a lei de improbidade, em diversas ocasiões, a gente fazia um quadro ali, colocava, olha, artigo 9º, artigo 10º, artigo 11º. E no artigo 10º, a gente deixava muito claro, é possível no artigo 10º que haja o ato de improbidade culposo. Tanto que se falava em negligência, tanto que se falava ali de diversos atos que materializavam a culpa. Tá bom? Só que para a gente tratar do tema, óbvio que nós vamos olhar para o texto. Entretanto, eu preciso pisar um pouquinho lá em direito penal. A gente precisa tocar em direito penal um pouquinho, porque a gente está falando de dois institutos que têm muita relação com o direito penal, que é o dolo e a culpa. Então vamos lá. Primeira observação em relação à atual legislação. A alteração que ocorreu em 2022, e aí é outra anotação que eu quero que você fale, que você anote, que você faça. Extirpou, retirou da lei de improbidade a modalidade culposa. Não há ato de improbidade na lei de improbidade na modalidade culposa. Nós não temos isso. Havia, hoje não há mais. Hoje o que nós temos são condutas dolosas. São condutas dolosas. Perfeito? Então, ato de improbidade culposo nós não temos. Nós temos atos de improbidade dolosos. Tá. Só que agora, vamos dar um passo um pouquinho adiante para a gente aprofundar e ilustrar bastante o nosso trabalho, né? Olha que pergunta interessante, e eu quero que vocês participem. Para que haja o dolo, para que haja uma conduta dolosa, esquece a lei de improbidade, não vamos olhar para ela, deixa ela quietinha ali do lado. Não me interessa ela agora. Para que haja uma conduta dolosa, é necessário que o sujeito queira fazer algo errado? É necessário que o sujeito queira fazer algo ilícito? Olha a pergunta que eu estou dizendo.
para que haja uma conduta dolosa, é necessário que o sujeito queira fazer algo errado? É necessário que o sujeito queira fazer algo ilícito? Vamos a um exemplo, tá? Você está percebendo que eu estou com um copo aqui, tá bom? Vou pegar água aqui na minha garrafinha, vou colocar água no copo. Tá aqui. Peguei. Agora, vou beber água. Aqui, ó. Essa minha conduta de beber a água é uma conduta dolosa ou não? Olha a pergunta. A conduta que eu estou praticando agora, bebendo água, tá aqui, ó. É uma conduta dolosa ou não? Vamos lá. A pergunta que eu fiz inicialmente foi: para que haja uma conduta dolosa, é necessário que o sujeito queira fazer algo errado? É necessário que ele queira fazer algo ilícito? Não. O dolo, e aí eu estou olhando para o dolo, por isso que eu disse, nós vamos dar uma olhada lá em direito penal, tá? Primeiro. Lá em direito penal, disse que o dolo é natural. Disse que o dolo é natural. O andar é doloso. Eu ando porque eu tenho a intenção, eu quero, eu busco. Eu falo porque eu tenho a intenção de falar, eu quero isso e eu busco. Só que não há nada de errado, não há nada de ilícito em beber água, em andar, em falar, não há. Então perceba que a conduta dolosa é aquela que é dirigida a uma finalidade e ela tem como característica o fato do sujeito compreender o que ele faz, ele tem compreensão do que faz, ele tem a consciência do que faz, consciência do que faz e dirige a sua vontade. Então ele tem o domínio da vontade ali nesse caso. Ele tem o ânimos. Isso é o dolo. Então, beber água é uma conduta dolosa. Então disse que o dolo é natural. Agora imaginemos que eu vá beber a água, ao colocar o copo na boca, eu erro e deixo cair água na minha blusa, na minha camisa, no meu blazer. Neste caso, você percebe que houve uma falta de cuidado e, tendo havido uma falta de cuidado, o sujeito incorreu em culpa. Houve um resultado, que é molhar a roupa, sem que ele quisesse esse resultado. Isso é uma conduta culposa. Então, de maneira muito simples, de maneira bastante singela, a gente divisou aqui, a gente separou dolo e culpa. Não há hoje, na lei de improbidade, conduta culposa. Portanto, não há ato de improbidade sem que o sujeito queira praticar. O que era muito estranho na legislação anterior, porque a gente falava, olha, o ato de improbidade denota desonestidade. Quando eu admito desonestidade culposa, o sujeito foi desonesto sem querer. É muito estranho. Então, hoje, consertou-se isso no sentido de prever na lei de improbidade somente condutas dolosas. Não há conduta culposa. Só que, preste muita atenção, diferentemente do que há no Código Penal, o legislador aqui na lei de improbidade, ele dá um passo além e ele diz, olha, para que haja o ato de improbidade, não basta que o sujeito pratique uma das condutas ali. Não basta que ele haja, é necessário que ele queira fazer algo errado. É necessário que ele pretenda fazer algo errado. É necessário que ele busque, olha a expressão que eu vou usar, que ele busque um resultado ilícito. Portanto, na lei de improbidade, o dolo não é natural. O dolo é chamado de dolo normativo ou dolo malus, que é o dolo que tem como elemento dele a vontade de fazer algo errado, a vontade de fazer algo ilícito. Então, hoje, na lei de improbidade,
E aí eu quero que você anote isso. Há somente condutas dolosas, como o ato de improbidade. O dolo que está ali não é um dolo natural, é um dolo dirigido a um resultado ilícito, portanto, é chamado de dolo normativo ou dolo malus. Então, é esse o dolo que nós encontramos ali na lei de improbidade. Além disso, quando eu digo que a conduta dolosa deve ser dirigida a uma finalidade ilícita, eu estou dizendo que o dolo que nós temos agora é chamado de dolo específico. É dirigido a algo injusto. Na lei anteriormente, antes da alteração, falava-se em dolo genérico, hoje não mais. Então, qual é o dolo que nós temos na lei de improbidade? Vamos lá, é o dolo natural? Não, é o dolo normativo, também chamado de dolo malus, porque é dirigido a um resultado ilícito. É um dolo genérico? Não, é um dolo específico, dirigido a um resultado ilícito. Ora, professor, onde é que está isso? Vamos olhar o quadro para a gente perceber onde é que houve a alteração. Vamos lá, vou deixar o quadro todo aberto aqui, tá? Considera-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas no artigo 9º, no artigo 10º e 11º da lei. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Resultado ilícito. Portanto, não basta ser um ato voluntário, tem que ser um ato dirigido a um resultado ilícito. Isso daqui demonstra que estamos diante de um dolo normativo, do dolo malus. Para que haja o dolo na lei de improbidade, não basta que seja uma conduta voluntária. Aí você vai guardar esse exemplo. Não basta um beber água. Não basta isso. Tem que ter algo ilícito. O sujeito tem que saber que faz algo errado. Então, o dolo que nós temos é um dolo normativo, é o dolo malus. Vamos voltar aqui ao quadro. Vamos destacar aqui um outro aspecto também, que esse parágrafo 3º, esse parágrafo que está aqui, constantemente a gente encontra em provas. Agora, é importante observar, eu tomei o cuidado, porque é óbvio, eu estava preparando o material para a aula dos nossos alunos, e como eu faço sempre, o cuidado que a gente deve ter é fazer o levantamento das questões, tá? Então, como é que é feita a preparação da nossa aula nesse ambiente que nós temos aqui? Primeira coisa, levantamento das questões em relação à banca. A lei de improbidade ela foi substancialmente alterada, salvo engano, em outubro ou novembro de 2021. Portanto, as questões que nós temos são questões recentes, 2022, por exemplo. Então, pegamos ali aquela partezinha do final de 2021 e 2022 são as questões novas. Não são todas as bancas que têm questões a respeito de improbidade, apesar de haver muitas questões de improbidade, tá? Eu fiz um levantamento aqui e trouxe diversas questões para o nosso material, para os nossos alunos. Tá? O que eu percebi é que esse artigo 1º, parágrafo 3º, esse que está na tela, que eu vou colocar novamente, deixa eu botar ele novamente para a gente ver. Esse que está aqui, ó, esse parágrafo 3º aqui, esse que está aqui, ele é constantemente cobrado das provas. É exatamente. Então vamos lá, olha o que ele diz. É mero exercício da função ou desempenho de competência pública sem comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade pelo ato de improbidade. Então, quer dizer, se nós devemos ter uma ação judicial para apurar o ato de improbidade, aquele que acusa o agente, por exemplo, do ato de improbidade, tem que demonstrar que a conduta foi dolosa e que buscava um resultado ilícito. Ora, professor, mas isso é fácil. Não, não é fácil. Nós vamos agora exigir uma prova a respeito do ânimos, a respeito da vontade do sujeito. Isso dificulta? É lógico que dificulta. É evidente que dificulta. Entretanto, não posso dizer
que será um obstáculo intransponível, de modo algum. Se fosse, nós não teríamos, por exemplo, condenações em direito penal, onde, em direito penal, é lógico que a ilicitude não é aferida no dolo, mas ela é aferida depois. Tá bem? Lá em direito penal, o sujeito é condenado por um ilícito, mas o ilícito não é analisado no dolo. Aqui é. Lá é analisado noutro momento. Tá bom? Tá. Então, no nosso caso, o dolo tem que ser demonstrado e para que fique caracterizada a conduta dolosa, tem que se demonstrar que o sujeito buscava algo ilícito. O mero exercício de uma função pública, o mero exercício de uma competência administrativa, sem que haja a demonstração do dolo e a busca do resultado ilícito, não gera responsabilidade pelo ato de improbidade. É isso que está dizendo o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de Improbidade. Tá bem? Então vamos lá. Vamos observar a lei novamente. Então aqui nós destacamos o dolo, bastante importante essa observação, tá? É bastante importante esse tema dolo. Eu estou dizendo que é importante porque se trata de uma novidade, e se é uma novidade, certamente não, a gente já tem observado que isso tem sido cobrado muito nas nossas provas, tá bom? Então que fique claro qual é o dolo que nós temos, tá? Eu quero que vocês se manifestem em caso de dúvida. Observe aí que no nosso caso, no nosso material, e aí vocês devem ter notado isso também, sempre que eu boto no quadro esse ambiente do aluno que nós temos, e aqui eu preciso falar a respeito disso, né? A gente precisa tratar disso daqui, preste muita atenção. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a tela, só para a gente conversar um pouco, eu descanso um pouco e a gente retoma, tá? Deixa eu abrir a tela aqui. Só para a gente conversar um pouco, e aí eu retomo a aula logo adiante, tá bom? A gente não está aqui para falar pouca coisa, não. Nós temos que falar bastante coisa, tem bastante assunto aí para a gente tratar, mas vamos descansar um pouco e aí a gente retoma. Nos nossos cursos, os alunos têm acesso a esse ambiente. Na verdade, aqui eu estou no ambiente do aluno, tá? Então nós temos aqui no nosso chat aqui alunos que participaram do nosso curso do TJ, do Distrito Federal e Territórios. Então, essas pessoas elas sabem como é que nós trabalhamos. Nosso trabalho preste atenção, que eu tenho notado, e isso tem mostrado, a experiência já tem mostrado isso já há bastante tempo. Nós temos duas plataformas em que os alunos estudam. PDF, tá aqui, e do lado de cá vídeos, tá? PDF e vídeos. Então a gente encontra essas duas plataformas, esses dois modos de trabalho. Às vezes a gente se depara com um PDF muito grande, muito extenso, um PDF cansativo. Então você pega ali, por exemplo, você vai estudar uma matéria e o professor... E eu não estou dizendo que são PDFs sem qualidade, não. São PDFs bons. Entretanto, prolixo demais, cansam demais a gente e isso exaure. A gente não consegue desempenhar e ter eficiência no trabalho. Tem que tomar cuidado. Então são PDFs extensos, onde o professor, para não pecar por deixar algo fora do PDF, o que ele faz? Ele traz, eu estou falando da matéria de direito, que é o que eu conheço, ele traz para o PDF 5, 6, 7 correntes doutrinárias. Ora, o PDF é completo, não falta nada daquilo ali. Entretanto, na hora que você olha para a sua prova, você sabe que a organizadora não vai cobrar tudo aquilo ali. Então, o que precisamos fazer? A gente precisa estabelecer um direcionamento, um foco. Como é que nós iremos trabalhar? Então, no nosso material, lógico que nós temos material escrito. Eu adoro ler, eu adoro anotar. Então, eu não abro mão de ter no nosso material escrito, dessa maneira que você viu, com grifo, com letras coloridas, anotados ali da maneira que o aluno gosta, porque eu sei como o aluno gosta, eu sei como é que o aluno enxerga a matéria. E depois, eu vou colocar aqui no quadro só para a gente visualizar, tá? Depois a gente faz quadros sinóticos. Quadros sinóticos são esses daqui. E eu peço para os meus alunos, o quadro sinótico está pronto, mas é para você fazer, é para você anotar no seu caderno dessa maneira. Por quê? Porque fazendo isso, a informação é sedimentada. A informação, ela fica. Então, olha, você lê o texto, faz o quadro sinótico. Quando eu estudava para concurso, esse quadro sinótico que está aqui
É a síntese das fichas que eu fazia. Então eu fazia fichário desse jeito. E dessa maneira, lógico, o trabalho fica mais cansativo, o trabalho fica um pouco mais longo, mas é muito eficiente. Então, eu lia o texto, fazia o quadro sinótico, e aí, vamos lá. Não tinha como gravar áudio naquela época, eu expunha a matéria a alguém, oralmente. Então, eu falava para mim mesmo, eu falava para alguém que estava estudando. Quando a gente ia fazer prova, fazia a prova sempre juntos, os amigos, e a gente ia dentro do carro fazendo uma prova oral dessa maneira. Então, tem o áudio. Lógico que no nosso material nós teremos vídeo. Só que os vídeos nós vamos encontrar, preste bastante atenção no que eu vou dizer, para que eu não seja interpretado de maneira errada. Os vídeos vocês irão encontrar onde é necessário você tirar dúvida, onde é necessário você descer algum detalhe, a matéria é um pouquinho mais complexa, é necessário um vídeo explicando. Então, você irá encontrar vídeos também, mas o nosso curso ele não é baseado em vídeo. Tem vídeo sim, tem bastante vídeo. Entretanto, são vídeos curtos. Às vezes, quando eu tenho um vídeo longo, é porque a matéria exigiu aquilo. Mas, basicamente, a gente trabalha com material escrito, com quadros sinóticos, com áudios. E olhe lá, vou colocar novamente para você visualizar. Agora eu vou abrir a tela toda. E sempre, e aí a gente não abre mão. Olha como é que foi feito esse material. Eu quero que você veja como esse material foi feito. E é dessa maneira em todas as nossas aulas, tá bem? E aí vem as questões. O aluno resolve as questões, vem aqui embaixo, clica para ver o gabarito. Então, é isso que nós temos no nosso material. Todas as nossas aulas são feitas dessa maneira. Por quê? Porque esse foi o método que eu encontrei para eu estudar e que me levou à aprovação em diversos concursos. Lógico que eu não tinha esse instrumental desse jeito. Nossa, se tivesse seria uma maravilha. Agora, importante você enxergar o seguinte, você estuda a teoria desse jeito, resolve questões, faz o quadro sinótico, ouve um áudio, vê o videozinho quando for necessário e depois, e aí vem o mais importante no nosso trabalho, preste muita atenção. As aulas são disponibilizadas por mim diariamente. As aulas já estão prontas. Elas são disponibilizadas propositadamente dia a dia, numa agenda. Eu vou pegar aqui do lado, vou tentar abrir uma agenda, vou pegar exatamente a agenda do oficial de promotoria. Vou pegar aqui a agenda do oficial de promotoria, agenda da primeira semana do nosso trabalho. Está abrindo ali, porque eu estou numa live, então demora um pouquinho para abrir, tá? Mas eu quero mostrar para vocês exatamente isso que nós temos. Está demorando um pouco, porque a gente está numa transmissão, então ele demora para abrir um pouco. Vamos ver, né? Se vai conseguir, se nós vamos conseguir abrir essa página aqui agora. Opa, perfeito, está abrindo. Agora sim. Vamos pegar a agenda. No caso de oficial de promotoria, como eu havia dito, lançamos o curso do TRE. Temos o curso também, na verdade, são grupos de estudo, né? Grupos de estudo de oficial de promotoria, que também foi lançado hoje. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você já encontra o link direcionado ao site para você visitar o site, ver o que nós temos ali, conhecer os nossos grupos de estudo, ver qual é a dinâmica que nós temos no grupo de estudo, tá? Então, nós temos ali toda uma dinâmica diferenciada em relação a esse tema. Vou aproveitar aqui enquanto está abrindo a nossa página. Deixa eu pegar aqui agora. Ela está abrindo ali. E eu estou colocando o site para a gente visualizá-lo. Vamos lá. Colocando o site para a gente ver. Já foi, tá lá. O site está aí. Tá, vamos olhar o site, olha o que nós temos. Aqui é o grupo de estudos. Nós temos oficial de promotoria, o TRE para técnico e o TRE para analista. E nós temos algumas dicas de aprovação aqui, tá bem? Então é isso daqui que nós temos no site hoje.
Então você entra lá, visita, conhece, tá bastante interessante, tá bom? Tá, agora vamos fechar o site, que não me interessa o site nesse momento. O meu objetivo aqui é outro. É exatamente a página que eu abri. Agora sim, a agenda que eu quero mostrar a vocês, ela já está no quadro. Então vamos lá enxergar a nossa agenda. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho as matérias de oficial de promotoria: direito constitucional, direito processual civil, direito penal, processo penal, direito administrativo. A agenda, aqui é uma agenda onde ela está linkada, já tá vendo que ela há o link já que direciona a aula. Então tenho o começo da matéria, direito constitucional e direito penal, aí vem direito constitucional e direito constitucional, posteriormente constitucional e penal, aí de baixo, novamente, dia 2, direito constitucional e direito constitucional, e aí por diante. Tá bem? Administração pública, tá tudo aqui. Então, como é feito? É isso que eu quero explicar a vocês. Porque às vezes os alunos ficam em dúvida em relação a isso. Como que é feito o trabalho? O trabalho é feito exatamente dessa maneira. A agenda ela é definida por mim e eu vou colocando ali as matérias que já estão prontas, a gente já vai colocando dia a dia. E isso exige do candidato uma dedicação diária de 2 horas de estudo no mínimo por dia. 2 horas por dia de estudo no mínimo. E você, na hora que chega, passa 1, 2, 3, 4 meses, você percebe a quantidade de assunto que você estudou. Tá. E lá na frente, que agora nessa agenda não, porque é a primeira semana. Vamos imaginar daqui a um mês. Daqui a um mês nós estaremos fazendo o seguinte, colocando matérias novas e eu já coloco um assunto correlato para você fazer a revisão. Um assunto para você fazer a revisão que tem a ver com aquele assunto novo. Então, você vai caminhando, vendo as matérias novas e revendo as matérias anteriores com link, não de maneira aleatória, não é aleatória, é linkadamente, tá linkado, são assuntos linkados, tá bem? Então, dessa maneira, nós vamos trabalhando e as aulas nesse nosso curso de oficial de promotoria, no grupo de estudos, são 30 vagas, porque eu tenho que ficar fazendo esse trabalho personalizado, eu não posso ter muito aluno, posso ter 100 alunos, que a gente não tem braço para resolver. Só que eu quero também alunos dedicados, porque esses alunos dedicados é que farão a diferença no nosso caso. Tem que ter estudo diário. As aulas são disponibilizadas e nós organizamos para fazer da seguinte maneira: segunda a quinta-feira, todo dia nós teremos aulas, tá? Às sextas-feiras, eventualmente, alguns exercícios, tá? E revisões. Então a gente vai linkando e você percebe lá adiante o quão fica eficiente esse trabalho. O resultado é primoroso. É primoroso. Por quê? Porque o material ele é feito, muito bem preparado. Material atualizado, tá bom? E eu faço esse link levando em conta o modo que eu estudava. O modo que eu estudava, que era um modo por meio de ciclos de estudo. E era dessa maneira que eu fazia, tá bom? Tá? A Viviane faz uma pergunta. Olá, pergunta não, tá falando aqui. Olá, professor, estou aqui estudando com você sempre. Vamos em frente. Ô, Viviane, obrigado. Mas obrigado, eu sei que você sempre está por perto. Eu sei disso. Então nós temos aí diversos alunos que sempre estão junto conosco. Mas vamos retomar no nosso trabalho a respeito da lei de improbidade? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos ver o que nós temos ali então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou fechar agora. Eu estava noutra página, né? Agora eu tenho que achar aqui novamente a nossa lei de improbidade. Vamos lá, achei aqui, vamos abri-la. Acabei de abrir novamente a página e aí nós vamos colocar ela no quadro para a gente visualizar. Então, olha, é importante que você entenda que as condutas previstas na lei de improbidade são condutas dolosas, não há condutas culposas. E aí surge um tema que é bastante interessante, um tema que nos permite reflexão. E aí a gente vê o quanto que as matérias de direito são matérias boas da gente estudar. Você se lembra que você estuda em direito constitucional? E aí eu sei que você já viu isso. Pergunto a você, a lei, ela pode retroagir para atingir fato que lhe seja anterior? Você já sabe onde eu quero chegar. Você já sabe. A lei penal, ela pode retroagir? Pode, a gente sabe, tá? A gente sabe que a lei penal pode retroagir em benefício.
Ponto. Tá, agora olha que interessante. Vamos trazer para cá aquele assunto, a retroatividade da lei penal, que é o que eu tenho lá no artigo 5º, inciso 40, salvo engano, da Constituição Federal. A lei penal, ela não retroage salvo para beneficiar o réu. É isso que nós encontramos lá, né? Então, a princípio, a lei penal, ela não pode retroagir. Ela só pode retroagir em benefício. Agora eu cheguei num ponto que eu quero. Ora, vamos imaginar que o sujeito esteja sendo processado por ato de improbidade culposo. Ato de improbidade na modalidade culposa, que nós tínhamos. Até outubro de 2021 havia. Então imaginemos que o sujeito ele praticou um ato de improbidade culposo, processo foi instaurado, processo não se encerrou ainda, surge uma nova lei que fala, olha, não existe mais ato de improbidade culposo. Acabou, não tem mais. Quer dizer, estamos diante de uma nova lei que é benéfica. Estamos diante de uma nova lei benéfica, ou não? Sim. Essa nova lei, ela deve retroagir de modo a beneficiar o agente público que estava sendo processado pelo ato de improbidade culposo? O que vocês acham? Deve retroagir ou não? Ora, para a gente responder isso, nós precisamos, sem dúvida, indagarmos novamente qual é a natureza jurídica do ato de improbidade. O ato de improbidade é um ilícito penal? É um ilícito civil? Ou é um ilícito administrativo? Nós sabemos que ele pode ser o ilícito penal, não o será necessariamente. Então, fica a dúvida. Quando a gente olha o Código Penal, e aí eu vou abrir o quadro aqui, porque nós temos esse tema no nosso material. Vamos descer até lá embaixo para a gente encontrar esse tema ali na lei de improbidade. Tá aqui, ó. Olha o que eu trouxe aqui. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. E aí eu quero saber se a lei de improbidade, nos aspectos benéficos, ela irá retroagir ou não. Olha o que nós temos no artigo 1º, parágrafo 4º da lei de improbidade. Aplicam-se ao sistema da improbidade, disciplinado nesta lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ora, eu pergunto, quais são os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador? Ou você já ouviu falar disso ou não? Tá. Então, precisamos aqui, na verdade, analisar o que há no artigo 5º, inciso 40, e o que há no artigo 1º da lei de improbidade, parágrafo 4º. Isso a gente precisa tratar. É exatamente disso que a gente está aqui tratando. É exatamente disso que estamos falando. Olha, vamos lá. A lei de improbidade, ela foi alterada e muitas das alterações que nós tivemos ali são benéficas ao agente. Nós vamos fazer o seguinte. Precisamos, então, fazer uma comparação entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. O direito penal e o direito administrativo sancionador. Direito penal, obviamente, o próprio nome diz, busca apurar os ilícitos penais e aplicar a pena àquele que cometeu o ilícito. No direito administrativo sancionador, buscamos apurar o ilícito e aplicar a respectiva sanção a quem cometeu o ilícito. Ponto. Perfeito. Quando eu tenho em âmbito administrativo, deixa a lei de improbidade de lado, um ilícito administrativo praticado por um agente público, se a lei muda de modo a revogar e não catalogar mais aquela conduta dentre os ilícitos, é óbvio que essa lei administrativa ela tem que retroagir. Por quê? Porque o direito penal sancionador, o direito administrativo sancionador, perdão, está me dizendo aquela conduta já não é mais importante para a gente. E o legislador disse isso, suprimindo-a, retirando-a da lei. Então nada mais justo que fazer o quê? Retroatividade benéfica. Então podemos afirmar aqui que por opção do legislador, ele está dizendo
A lei de improbidade, nós vamos aplicar os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E no direito administrativo sancionador, a gente traz de forma analógica o artigo 5º parágrafo, o artigo 5º inciso 40 da Constituição, de modo a afirmar: a alteração da lei de improbidade, quando benéfica, retroagirá. É exatamente isso que está sendo dito. A alteração da lei de improbidade, quando benéfica, retroagirá. Então percebe que o artigo 5º, inciso 40, está tendo agora uma nova leitura. Nós estamos interpretando ele de maneira diferente. Então aquela retroatividade benéfica que eu tenho no artigo 5º, inciso 40, obviamente que observando dessa maneira, não se restringe à lei penal. Há quem entenda que também se aplica a lei processual penal em diversos aspectos. Então, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos fazendo uma releitura daquele dispositivo. Exatamente por que estamos fazendo essa releitura? Ora, professor, mas isso é aspecto doutrinário que não cai na prova. Errado. Está no texto da lei, está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Artigo 1º, parágrafo 4º da lei de improbidade. Disso daqui, desse artigo 1º, parágrafo 4º, nos leva, evidentemente, a observar o que tem a jurisprudência. E a jurisprudência diz, do STJ, que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, esculpido no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, alcançam as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Ponto. É isso que está dizendo o STJ. Então, observe que o quão grande é o passo que nós estamos dando nesse momento. É muito importante isso que nós estamos fazendo aqui. É algo de grande relevância, é um modo diferente de observarmos a lei de improbidade, é um modo diferente de expor a lei de improbidade, um material de qualidade, bem elaborado, quadros sinóticos, jurisprudência, temos ali a bibliografia que é utilizada na elaboração desse material, aliás, muito demorada a elaboração, porque é feito com muita cautela. Então, o que nós temos aqui? Um modo diferente de tratarmos as matérias que são cobradas em concurso público. E se o modo é diferente, é porque o resultado será diferente. É porque o resultado será diferente. Hoje eu recebi uma grata mensagem de um aluno, não vou falar o nome dele, é conhecido de vocês, fez o concurso de escrevente, ele passou no concurso de escrevente, está da dependência aí de ver o resultado, salvo engano, de digitação, não sei se foi feito isso já. Ele passou no concurso da Polícia Civil, acabou de mandar mensagem para mim hoje, falou: Júlio, eu estou de olho no TRE, e eu quero fazer o TRE. E depois do TRE, vamos analisar se eu não olho para analista posteriormente. Então, o que a gente vai percebendo? Vai percebendo ali que há uma evolução. Há uma evolução, a pessoa vai buscando o resultado. Agora eu digo, o modo que a gente trabalha aqui nos traz resultado. E eu falo sem medo de errar. E por que eu falo isso? Porque da maneira que é feito, da maneira que as coisas estão caminhando aqui, é pouco provável que a gente não tenha uma progressão geométrica em relação à melhora do desempenho, tá bom? Então, em relação à lei de improbidade, era isso que nós tínhamos a tratar hoje. Agradeço imensamente a presença de todos. Aqui embaixo no vídeo tem o link onde você se direciona ao site, tem o link também que você consegue mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Se você clicar aí, você consegue mandar uma mensagem no WhatsApp para mim. Vai abrir um link, tem YouTube, tem diversos canais para você falar comigo. Se tem interesse em falar a respeito dos concursos dos grupos de estudo, do TRE, de oficial de promotoria, o TRE analista e técnico, me mande mensagem, porque são 30 vagas para cada um dos grupos de estudo. Mais que isso, nós não temos condição de suportar materialmente, não há possibilidade de suportar materialmente. Então entre lá, veja isso, são 30 vagas em cada grupo de estudos. Nós começamos agora os estudos imediatamente em relação a esses concursos. Nós vamos nos encontrando aqui, vamos falar bastante a respeito ainda da lei de improbidade, vamos nos encontrar para falar do regimento interno, do caso do TRE, que é bastante interessante, nós vamos falar disso, mas nós vamos encontrar aqui durante a semana, eu mando para vocês. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora e vá na sinetinha aí, clica na sinetinha para receber as notificações, mas se inscreva no canal agora, não deixa para depois não, faça isso agora. E vá até lá, veja os links que nós temos embaixo, visite o site,
veja tudo que nós temos e vamos lá, vamos trabalhar junto nisso, que da maneira que nós estamos fazendo, certamente nós teremos resultado. Mais uma vez, obrigado a todos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quando eu for chamado, o Júlio irá pagar o churrasco? Pago, Luciano, pago o churrasco mesmo. Aliás, deveria ser o inverso, né? Deveria ser você pagar o churrasco, tá bem? Um grande abraço a todos. Nós temos aqui Luciano, a Ilma, a Viviane, a Cata aqui também. Um abraço a todos. A Rê também está por aqui. Grande abraço a todos. Foi muito bom falar com vocês. E vamos conversando. Vamos conversando porque o nosso caminho aqui é longo, mas ele é exitoso. Minha gente, fique com Deus. Até mais.